Oi, gente! Bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a doutora Débora Casagrande e hoje nós vamos falar sobre um tema super importante: a face oculta da harmonização facial. O que significa dizer isso? Quando você está pensando em fazer um procedimento de harmonização facial e vê aquele resultado super negativo, qual o sentimento que é gerado em você? Com certeza deve ser medo, desconfiança e outras coisas mais. Às vezes você até desiste de fazer um procedimento que poderia ser um grande diferencial na sua vida, mas por conta de um resultado que não foi nada satisfatório, você trava e não consegue mais desenvolver esse projeto tão sonhado. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar com quem você também acha que poderia ser beneficiado e tirar um pouquinho mais de dúvidas sobre esse tema. Quando nós conversamos sobre um planejamento na harmonização facial, não adianta achar que todos os planejamentos serão iguais. Ou seja, todo mundo tem que fazer preenchimento na boca? Todo mundo tem que fazer um preenchimento nessa região de malar? Todo mundo tem que fazer um desenho da mandíbula mais forte, mais robusto, até mesmo meio quadrado? Não é isso que é a verdade, porque quando nós planejamos um paciente de forma individualizada, nós devemos levar pontos importantes de forma significativa para ter um resultado positivo. Como assim, Débora? Você deve começar a examinar quais são os desejos deste paciente, quais são os seus desejos, como você gostaria de ser visto, como você gostaria de olhar no espelho e se ver. Mas não é apenas baseado numa foto, numa imagem que a gente tem em um Instagram, né? Não é olhando um celular e achando assim, nossa, essa pessoa ficou bem legal, também quero. Não, gente, isso aqui é igual cabelo. Já viu o cabelo? Às vezes você olha um tom de cabelo, um corte de cabelo, chega no salão de beleza e vai falar, ô profissional, eu quero um corte de cabelo igual a esse. E de repente a sua textura não é igual, o movimento do seu cabelo é diferente, o formato do seu rosto é diferente e acaba que o que ficou bom para um não necessariamente vai ficar bom para todos. E da mesma forma, nós devemos levar isso em consideração em cada planejamento estético, seja da harmonização facial, seja da harmonização do seu sorriso. Cada ângulo, cada detalhe vai falar sobre a sua personalidade, sobre o seu posicionamento e vai ter como consequência resultados diferentes. Nem sempre a projeção de um queixo, de um mento, vai ser favorável para uma pessoa. Se eu não levar em consideração o seu estado emocional, se eu não levar em consideração a sua personalidade e o que ela deseja, o que ela almeja alcançar, eu posso elevar esse resultado ou destruir o resultado dessa pessoa. Eu posso fazer com que ela se irrite de uma forma sem nem entender o porquê. Porque a gente tem aqui dentro, na área límbica, algo que fala mais do que a nossa razão, que é a emoção. A emoção, ela é gerada e é construída por segundos através de pequenos detalhes das imagens que vemos. Ou seja, através de um ângulo, de uma curvatura, de uma ponta mais aguda ou não, de um triângulo, de um retângulo, de um formato em gota ou redondo, vai gerar sentimentos que vão agradar ou não agradar. Além disso tudo, eu tenho a personalidade da pessoa. Eu tenho aquelas pessoas que são mais tímidas e tenho as pessoas que são mais extrovertidas. Eu tenho também aquela pessoa que é extrovertida e está tímida porque algo está impactando de forma negativa a sua autoestima. Então eu tenho que, como profissional, avaliar, sentir, perceber, ouvir o meu paciente. A partir daí, eu simplesmente utilizo as regras matemáticas de proporção, proporção áurea e todas as análises faciais que nós temos para concluir esse diagnóstico. Ou seja, não existe o mesmo procedimento para todos. Por isso que nós vemos, às vezes, um fio de tração temporária indicado de uma forma indevida. E aí o paciente tem resultados que não são satisfatórios. Será que são os fios que são o problema da questão? Ou será que foi a técnica ou a indicação? Porque nem todo rosto tem a sua indicação para usar um fio de tração. Ou, de repente, até vai ter indicação, mas não é o momento. Ou ainda esse profissional não está com habilidade técnica para desenvolver e colocar esse fio na posição correta. Então, o problema não é o fio de tração, o fio de PDO ser um X da questão negativa. Muito pelo contrário. Mas como foi o planejamento, como foi o diagnóstico, como foi a técnica utilizada, vai dar toda a diferença e vai fazer a diferença na vida desse paciente. Da mesma forma, um preenchimento em olheira. Será que as pessoas, né, gente, vamos falar a verdade,
Todo mundo chega com uma queixa de olheira, bigode chinês, mas será que é exatamente ali que nós temos que atuar? Será que quando o paciente chega com essa queixa, doutora, eu estou com uma olheira muito profunda, será que eu tenho que olhar só para a olheira ou será que eu tenho que olhar para o que está acontecendo ao redor? Quando nós trabalhamos os suportes ao redor dessa face, ou seja, promovemos então um processo de reestruturação facial, eu muitas vezes tenho um resultado positivo na olheira, resolvo esse problema sem nem tocar na região palpebral inferior, ou seja, na região da olheira. Da mesma forma, as regiões dos famosos bigodes chinês ou rugas de marionete, que é a queixa universal. Todos nós que estamos no processo natural de envelhecimento, e graças a Deus por isso, sinal que estamos vivendo, né? Então, todos nós que estamos no processo de envelhecimento, teremos a exposição desses sulcos, desse bigode chinês, dessa ruga de marionete. Mas será que realmente eu tenho que atuar diretamente nessa área? Não, a resposta geralmente é negativa para esse ponto. Por quê? Porque toda pitose, toda queda facial vem para a região central e inferior. Então, o que me justifica resolver somente trabalhando nessa área? Não quer dizer também que eu não vá fazer nada nessa área, mas significa que eu tenho que examinar e explorar o que está acontecendo ao redor do rosto desse paciente para então definir a melhor proposta de tratamento. E não deixe de observar como estão os dentes do paciente, porque afinal de contas, você sabia que o sorriso representa em torno de 70 a 80% da beleza da sua face? Não para por aí. Porque quando nós estamos com perdas nas estruturas dentárias, que pode ser até mesmo somente o desgaste, às vezes não perdeu nenhum dente, mas está desgastando o dente superior e inferior, sabia que eu diminuo essa altura facial? E quando eu diminuo essa altura facial, o bigode chinês e a ruga de marionete pioram. Então, será que realmente eu tenho que ficar inflando a face do meu paciente para resolver o bigode chinês? Ou será que eu tenho que ter sabedoria, estratégia, conhecimento e experiência técnica? Isso é do ponto de vista tanto profissional como o seu também como paciente. Fica aqui esse alerta e mais uma vez, se você acha que esse assunto é importante, não deixe de se inscrever no nosso canal, dê o seu like e compartilhe, porque tem muitas pessoas precisando conhecer. A face oculta da harmonização facial, na verdade, é um alerta para você prestar muito bem a atenção em como proporcionar um resultado satisfatório e eficiente, um resultado de sucesso para o seu paciente e você, paciente, para procurar também um profissional capacitado com embasamento científico e clínico para proporcionar então o resultado que você sonha e que às vezes você nem sabe qual é. Então, o que a gente quer deixar aqui de alerta é o seguinte: a harmonização facial ou reestruturação facial é muito bem-vinda, é uma pérola nas nossas mãos. Porém, temos que saber como lapidar para que essa pérola, então, dê um resultado muito mais significativo, impactante, de forma positiva e que desmistifique, então, todos os resultados desfavoráveis que muitas vezes batem a nossa porta. Até o nosso próximo vídeo.